Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Pelo menos 5 milhões de veículos devem deixar São Paulo com destino ao litoral e interior do estado durante os feriados do Natal e do Ano Novo. A Polícia Rodoviária Federal alerta para o aumento de assaltos em congestionamentos. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelam que, em 2023, foram mais de 6.600 roubos ou furtos nas rodovias do estado. Não é só a imagem de um congestionamento. É o flagrante de um assalto. Os criminosos cercam o carro. Assustado, o motorista, que está logo atrás, sai em marcha ré. Os ladrões conseguem abrir o porta-malas do carro das vítimas. Tudo aconteceu neste último domingo, na rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral do estado. As cenas que acabamos de mostrar são frequentes nas estradas de São Paulo. Segundo o portal de transparência da Secretaria da Segurança Pública, de março a outubro deste ano, foram mais de 6.600 roubos e furtos nas rodovias paulistas. E o que os ladrões mais procuram é isso aqui, ó, telefone celular. Com o aumento do tráfego de veículos durante as festas de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal ampliou em 50% o policiamento nas estradas federais que cortam o estado de São Paulo. Esse trabalho se torna mais eficiente quando o motorista também toma alguns cuidados. Evite sair em momentos que tem picos de congestionamento. Quando ele já está nesse congestionamento, ele tem que prestar atenção à sua volta. Normalmente, o meliante, o criminoso, ele aproveita a oportunidade. Então, provavelmente, ele vai naquele carro que está com o vidro aberto, que está com um bem de valor à mostra. Na rodovia Castelo Branco, que liga a capital paulista ao interior, câmeras de segurança monitoram parte dos 300 quilômetros de extensão. As imagens são compartilhadas com a Polícia Militar, uma medida de segurança que pode ajudar os motoristas. Pelo menos 530 mil veículos devem passar pela rodovia entre os dias 22 e 25 de dezembro. E alguns hábitos podem evitar assaltos. A gente reforça para os motoristas nesses períodos evitarem paradas desnecessárias no acostamento, parar no acostamento somente em caso de emergência, para ele evitar a sua exposição ao risco à segurança viária e ao risco à segurança pública também. Com a proximidade das festas de final de ano, o movimento nos 3 maiores terminais de ônibus de São Paulo é enorme. A previsão para esta época do ano é de um aumento de 10% no número de pessoas que vão viajar de ônibus. Ainda faltam alguns dias para as festas de final de ano, mas quem pôde já embarcou. Eu vou sim, porque eu quero ver minha mãe. Minha mãe está com 83 anos, é muito gostoso. Tá em família também, é muito bom. Só que nem sempre é possível levar a família inteira. Marinalva vai deixar em São Paulo a filha e o genro. A gente gosta da companhia dela, mas é bom, né? Ela vai estar com a minha avó. De São Paulo até Morro do Chapéu, no interior baiano, serão quase 2.000 quilômetros e 36 horas no ônibus. Mesmo a viagem sendo longa, a família fez as contas e preferiu a estrada. Tá muito caro o avião. No maior terminal rodoviário do Brasil e um dos maiores da América Latina, o movimento já é intenso nos dias normais, quando cerca de 90 mil pessoas embarcam e desembarcam por aqui. Então imagine só, nessa época do ano, quando o público quase dobra. É grande a disputa por um espaço nas plataformas, nos corredores, não só de passageiros, mas também por conta da quantidade de bagagens. O pedreiro evangelista só veio à rodoviária para trazer os parentes. No caso dele, a esposa e as 2 filhas embarcam para Itororó, também na Bahia. Serão 2 dias dentro do ônibus. A viagem mal começou, mas a saudade já pesa. O que tem de tão pesado aí? Só roupa. É presente ou é para vender? Presente para Bahia. Sempre final de ano eu sobro. Ainda carrega o peso. É assim, geralmente é assim. Mas eu vejo que você fica feliz por ela. Demais, porque nós temos que honrar nossos pais, né? Como ela tem os pais vivos ainda, então tem que honrar. De hoje até o dia 26, na terça-feira, pelos 3 maiores terminais de ônibus de São Paulo, o Tietê, o da Barra Funda
e o do Jabaquara vão passar cerca de 850 mil passageiros. Expectativa de movimento 10% maior do que o mesmo período do ano passado. Entre os destinos mais procurados, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, interior de São Paulo e cidades do norte e nordeste do país. Para atender a demanda, a concessionária que administra o sistema colocou 2.300 ônibus extras, que vão pegar a estrada cheios de homens e mulheres ansiosos por reencontros. Mamãe te ama, meu amor, logo logo tá chegando aí. Muita saudade, doida pra te ver. Veja agora outras notícias do dia. Às vésperas do Natal, brasileiros correm para as lojas e expectativa do comércio é de aumento das vendas. STJ determina a quebra de sigilos do governador do Rio de Janeiro. Presidente Lula comanda a última reunião ministerial do ano. O Congresso Nacional promulga a reforma tributária. Trabalho infantil atinge 2 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Na Argentina, a população vai às ruas em protesto contra as medidas econômicas. Israel e grupo terrorista Hamas negociam nova trégua na guerra para a libertação de reféns. Justiça espanhola marca data para o julgamento do jogador Daniel Alves. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? Há poucos dias do Natal, o movimento nas lojas é intenso. Em São Paulo, capital, de acordo com uma pesquisa da FEComércio, os consumidores que compram brinquedos estão pagando valores acima da inflação acumulada. Para não decepcionar a criançada, o jeito é pesquisar. A Olivia veio junto com a mãe à loja de brinquedos. Que imprudência, hein, Juliana? Na verdade, os planos era não trazer, porque é muito difícil vir as compras com criança, principalmente comprar presente. Mas aí todo mundo de férias, não tinha ninguém para ficar, então veio junto. A filha escolhe. Tem massinha, tem 2 casas, tem um carro, mais que 10. E a mãe precisa ter jogo de cintura. A gente coloca um limite de valor, um limite de quantidade de brinquedos e negocia. Com 7 crianças para presentear, a Andréia tirou o dia para pesquisar. Procura aqui, pergunta ali aonde é que tem, onde que não tem, vê se esse aqui é muito caro. Aí você encontra um preço mais baixo, aí você volta na outra loja, compra de novo. E por aí vai, né? Para economizar bem. Segundo uma pesquisa da FEComércio, os presentes de Natal mais comuns, como roupas e outros produtos, tiveram, em média, redução de preço na capital paulista, na comparação com o ano passado, enquanto a inflação na cidade foi de 5%. Mas os brinquedos ficaram 7% mais caros. Os preços mais caros podem assustar quem está procurando presentes, mas não diminui a confiança do comércio, que espera vender mais do que no ano passado. Para os lojistas, a diferença é que agora há mais consumidores com uma condição financeira um pouco melhor. E aí aumenta a disposição de gastar com as compras de Natal. A venda de brinquedos ela ocorre basicamente, a venda concentrada, em 2 momentos do ano, Dia das Crianças e eu diria que mais ainda no Natal. Então parte disso é uma demanda que se concentra nesses momentos e pode estimular um pouquinho a alta de preço. Mas você tem outros fatores, tem custos envolvidos, você tem um problema de importação versus exportação, há uma pequena alta acima da inflação de brinquedos, mas nada preocupante nesse momento. O Fernando e a Amantina estão animados. Eu acho que vai ser um pouco mais gordinho. Um pouco mais gordinho, sem dúvida. Graças a comparado Deus, ao Natal do ano passado para cá. E para as compras serem só motivo de alegria, é importante não ir além do que o bolso permite. O consumo deve ser sempre consciente. A gente, por consciente, não é gastar pouco ou muito é relativo. As pessoas devem tomar cuidado com o grau de endividamento e que tipo de endividamento tem, isso é natural. Devem analisar a necessidade e a utilidade dos produtos que compram, claro. Então, com calma, a pessoa botando na planilha, não é que ela vai gastar sempre menos, não, é que talvez ela vai gastar melhor e isso é que é muito importante. Os presentes da Larissa não vão estourar o orçamento. Vim com uma lista, mas com consciência, sabendo que o preço de tudo. Até porque precisa tomar um cuidado para não virar problema lá na frente, né? Exatamente, começar o ano endividada não dá.
Um esquema de contrabando de vinhos importados foi descoberto pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. 8.000 garrafas foram apreendidas em endereços residenciais e comerciais na cidade de Macaé. Os produtos eram vendidos pela metade do preço de mercado e não tinham controle sanitário. Segundo a Receita Federal, os vinhos entraram no Brasil de forma irregular. Um suspeito foi preso, mas liberado em seguida após o pagamento de fiança de R$50 mil. 2 homens foram presos por suspeita de furtar uma joalheria em Goiânia. Eles fugiram de rapel do 11º andar de um prédio. A polícia investiga quadrilhas de criminosos do estado de São Paulo que cometem esse tipo de assalto no centro-oeste do Brasil. Imagens do circuito de segurança mostram os criminosos dentro da joalheria. Um deles percebe que é gravado e joga tinta na câmera. O outro tira o aparelho da tomada. O furto aconteceu no 11º andar deste edifício comercial em Goiânia. A dupla fugiu pela janela, fazendo rapel com uma corda colocada do lado de fora. Eles entraram no prédio como visitantes e passaram a madrugada escondidos no consultório, ao lado da joalheria. A polícia descobriu que a dupla é de São Paulo e estava em uma casa alugada na Grande Goiânia desde o dia 6 de dezembro. 3 dias antes, eles assaltaram uma casa e também levaram joias. A suspeita é que os criminosos façam parte de uma quadrilha especializada. Eric Maciel, de 28 anos, e Wesley da Silva, de 24 anos, já têm passagens pela polícia por roubar joias. Câmeras de prédios vizinhos mostram um terceiro suspeito do lado de fora. Seria ele o motorista do carro vermelho que ajudou na fuga dos 2 suspeitos. A dupla, depois da investigação, foi presa na cidade de Campinas, em São Paulo. No percurso do local do furto até chegar em São Paulo, eles trocaram a placa cerca de 3 vezes. Foi o que dificultou um pouco a nossa identificação, mas nós verificamos que eles estavam trocando a placa, repassamos à Polícia Rodoviária Federal e passamos também à Polícia de São Paulo, que fez um bloqueio em Campinas. Também em Goiânia, um criminoso encapuzado invadiu e roubou ao menos R$100 mil em produtos de uma outra joalheria. Esse rapaz que entrou aqui hoje, ele entrou muito direcionado, parecia que ele conhecia minha loja, que ele sabia o que estava fazendo. A Polícia Civil investiga o caso. A suspeita é que o criminoso faça parte de uma quadrilha paulista que age em todo o Brasil. A mesma que teria roubado um relógio de R$500 mil de um empresário em um bar de Goiânia e que teria assaltado uma joalheria dentro do maior shopping da cidade. Eles vieram para Goiás com o intuito de cometerem esse crime também. O Superior Tribunal de Justiça determinou a quebra dos sigilos do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Hoje, o irmão de criação do governador foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra fraudes em programas assistenciais do Estado. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Um dos alvos foi Vinícius Sarciá Rocha, irmão de criação do governador do Rio, Cláudio Castro, e atual presidente do Conselho da AGE Rio, a Agência Estadual de Fomento. Segundo as investigações, ele e outros suspeitos teriam obtido vantagens indevidas através do direcionamento de projetos de assistência social para redutos eleitorais. As irregularidades teriam ocorrido entre os anos de 2017 e 2020, durante os governos de Luiz Fernando Pezão e de Wilson Witzel. Os agentes também estiveram na casa de Alain Borges, que presidiu uma fundação de assistência social na época e hoje é gestor da SEDAI, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio. Estou aqui com algumas peças já de informação desse processo, não há nenhum elemento que indique o envolvimento do Alain. A Polícia Federal apura indícios de fraude em licitações e contratos, desvios de verba e corrupção. As investigações já identificaram cobranças de propina que variavam de 5% a 25% dos valores dos contratos. Nesse período, foram mais de R$70 milhões destinados à assistência social. Durante as buscas, foram apreendidos celulares e documentos, além de R$128 mil em espécie e mais de $7.500.
O Superior Tribunal de Justiça também determinou a quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal e de e-mail dos investigados. Entre eles está o governador do Rio, Cláudio Castro, que era vice de Wilson Witzel e presidente de uma fundação de assistência social na época das denúncias. Em nota, Castro afirmou que a operação não traz nenhum novo elemento à investigação, que já transcorre desde 2019, que não há nada contra ele, nenhuma prova, e reiterou a confiança plena na justiça brasileira. Já a defesa de Vinícius Saciá Rocha informou que ainda está se inteirando da decisão de busca e apreensão. O presidente Lula fez hoje a última reunião ministerial do ano. Ele comemorou os números da economia, defendeu o diálogo com o Congresso e anunciou para o dia 8 de janeiro um ato em defesa da democracia. A data marcará 1 ano da invasão dos prédios dos 3 poderes. No encontro com os ministros, Lula destacou o crescimento acima do esperado na economia e a boa relação com o agronegócio. O presidente também elogiou o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e comemorou as medidas aprovadas pelo Congresso, como a reforma tributária. A gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo, pobre do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, por um fuzil ou por um canhão. Lula anunciou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, permanece no cargo pelo menos até o dia 8 de janeiro, quando todos os ministros devem participar de um ato pela democracia, exatamente 1 ano depois da invasão e depredação das sedes dos 3 poderes. Flávio Dino foi indicado por Lula para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. A posse está marcada para o dia 22 de fevereiro. O ministro da Justiça já teve o nome aprovado em sabatina no Senado. Lula aproveitou para dizer o que espera de Dino no STF. Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem. Só tem uma coisa que você não pode trair. É o teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre o voto. Ele fala nos autos do processo. A saída de Flávio Dino abre a mini-reforma ministerial prevista para os primeiros meses do ano que vem. Ainda não se sabe quem vai assumir o Ministério da Justiça ou até mesmo se a Segurança Pública pode se tornar um ministério independente. Estão entre os cotados o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Durante a reunião ministerial, Lula disse ainda que deve tirar uns dias de folga a partir de 26 de dezembro e volta no dia 3 de janeiro. Israel e os terroristas do Hamas voltaram a negociar uma nova trégua temporária para a libertação dos reféns. O primeiro-ministro israelense afirmou que Israel só vai parar quando o grupo terrorista for eliminado. De acordo com fontes próximas às negociações, Israel estaria disposto a um novo cessar-fogo com duração de 1 ou 2 semanas em troca da libertação dos reféns que ainda estão em Gaza. Assim como na primeira trégua, os sequestrados seriam soltos em grupos ao longo de vários dias. Essa proposta teria sido entregue ao governo do Catar, um dos mediadores do possível acordo. Nesta quarta-feira, o chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, viajou ao Cairo para conversar com autoridades egípcias que também mediam as negociações. O grupo terrorista quer a libertação de prisioneiros palestinos condenados por crimes mais graves, ao contrário do que aconteceu na primeira trégua. A negociação de um novo cessar-fogo ainda deve levar tempo, mas a possibilidade de uma segunda pausa nos combates para a libertação de mais reféns foi bem recebida pelas famílias dos sequestrados. O filho e a nora de Oren ainda estão em Gaza. Ouvimos as notícias e estamos aqui para dizer que queremos um acordo que inclua todos os reféns, diz o israelense. Uma nova trégua é o único caminho para a volta dos sequestrados. Foi o que funcionou antes, afirma Zohar. Mas o fim da guerra está fora de cogitação, segundo o governo israelense.
Num pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que quem pensa que Israel vai parar não está conectado com a realidade. Segundo ele, os objetivos são a eliminação do Hamas, a libertação dos reféns e o fim da ameaça de Gaza. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU adiou mais uma vez a votação de um projeto de resolução sobre um cessar-fogo entre Israel e Hamas. Aqui no Brasil, uma das primaveras mais quentes da história está chegando ao fim. Vamos saber com a Salsi Lima como é que vai ser o último dia da estação. Oi, Salsi, boa noite. E aí, como é que vai ser? Com calor e chuva na maior parte do Brasil. Cris, boa noite a você, boa noite Fara, perdão, e boa noite também a você que nos acompanha. Neste momento, as nuvens carregadas se concentram na metade norte do país. Nesta quinta-feira, último dia de primavera, as pancadas de chuva acontecem principalmente no fim da tarde, com risco de temporais isolados. Apenas no Paraná e no interior de Santa Catarina, o tempo fica firme, como a gente acompanha aqui no mapa. No Nordeste, os ventos do mar reforçam as nuvens carregadas. No litoral sul da Bahia, o dia será chuvoso, com risco de alagamentos. A partir de sábado à tarde, a chuva para e o sol faz a temperatura subir novamente. A onda de calor perdeu força, mas a temperatura continua acima dos 30 graus na maior parte das capitais. Em Porto Alegre e em Porto Velho faz 31 graus. Vitória, Campo Grande e Teresina teremos 33 graus. Brasília será a capital mais fria do Brasil nesta quinta-feira. A chuva acontece a qualquer hora e a máxima não passa dos 26 graus. Em São Paulo e em Palmas, chove no fim da tarde, com máximas de 32 e 31 graus. No Recife, chuva, sol e 29 graus. Agora tem Tempo Delivery e a gente começa atendendo ao Jaime de Niterói, no Rio de Janeiro. Salsa. Oi, Jaime, tudo bem por aí? Olha, a primavera termina com muito sol e uma pequena chance de chuva, com máxima de 35 graus aí na sua região. Os primeiros dias do verão serão de temperaturas ainda mais elevadas, com 37 e 36 graus. A Sandra é de Leme, Minas Gerais. Oi, Sandra, boa noite para você. Olha só, os próximos dias serão de muito sol, com aumento das nuvens na parte da tarde e chance de chuva forte a partir de sexta-feira. A máxima chega aos 31 graus na quinta-feira. Na sexta e no sábado teremos 33 graus. Mande seu pedido pelas redes sociais e não esqueça de colocar a hashtag você no JR. Cris, Fara, boa noite. Valeu, Salsi. Obrigado, Salsi. O Brasil tem hoje mais de 200 mil pessoas em situação de rua, mas ao longo do mês de dezembro, essa população vai poder se alimentar com uma refeição caprichada em todo o país. É a Ceia Solidária, ação realizada anualmente pelo programa social Anjos da Madrugada, da Igreja Universal. Tem arroz, legumes, farofa e pernil. A ceia é farta e o cardápio variado. Mas para ficar assim, o trabalho na cozinha começou no dia anterior. Nícia é a cozinheira-chefe e preparou um banquete para 600 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Na equipe, 7 cozinheiras animadas, até porque não é fácil acertar o tempero de tanta comida, né? Às vezes o nosso tempero, né, a nossa boca já está tão acostumada, então a gente conta com a equipe aqui, a gente pede todas elas, prova ali para poder me dar um feedback, né? Assim, aí a gente vai levando e no final dá tudo certo. Tudo sob os cuidados da Elaine, a nutricionista que elaborou o cardápio. É uma forma da gente conseguir contribuir, né, para a saúde deles também, não apenas da questão da comida. Enquanto isso, no centro de São Paulo, centenas de pessoas em situação de rua já aguardavam na estrutura montada pela Igreja Universal. Um imenso restaurante para oferecer comida e também serviços básicos de saúde, como a aferição de pressão, teste de glicemia, primeiros socorros e cuidados pessoais, como corte de cabelo, manicure e até banho. Ederson mora nas ruas de São Paulo há 3 anos e se sentiu acolhido. Hoje significa muito, principalmente véspera de Natal, a gente que não tem, assim, vínculo mais com a família, que tem tá se refazendo, para mim é muito importante. Perto dali, a estrela da noite era preparada com carinho. Uma a uma, as marmitas eram organizadas na quantidade certa. A sincronia deixa tudo mais rápido, para não esfriar a comida. Todas essas pessoas aqui são voluntárias, gente que se dispôs a ajudar a quem muitas vezes não tem o que comer. Mas essa é só uma parte da equipe. 45 mil voluntários participam dessa ação e vão entregar
145 mil refeições até o fim do mês. A ceia solidária acontece em 1.200 cidades espalhadas pelo Brasil. Mais do que uma refeição, a ceia tem sabor de inclusão. Isso pra gente é muito bom, entendeu? Agradável, entendeu? É muito raro a gente comer, ainda mais quando a gente tá nessa situação, a gente não come essas coisas, entendeu? Eu tô com 66 anos. Eu nunca tive assim uma ceia tão feliz que nunca tendo hoje. Quem prepara a comida também se alimenta de solidariedade. É como se a gente estivesse cozinhando para a família e é uma alegria, é uma satisfação que eu não tenho palavras para agradecer. Os cuidados pessoais e com a saúde proporcionam também um momento para relaxar. O Luciano da Bahia até cochilou. Muito bom, maravilhoso. Por todo o país, a ceia solidária ofereceu pratos e temperos diferentes. Um cardápio completo para alimentar a esperança. Dados do Cadastro Único do Governo Federal, organizados por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, apontam que o Brasil tem hoje uma população de rua de quase 216 mil pessoas. Isso significa que 1 em cada 1.000 brasileiros não tem onde morar. Segundo a ONU, em 2022, 70 milhões de brasileiros também viviam em situação de insegurança alimentar. A ceia solidária é uma maneira concreta de acolher essa população mais carente, principalmente nessa época do ano. Essas pessoas hoje se sentem abandonadas, excluídas, então o que a gente vem fazer aqui hoje não é promover a condição de rua, o que a gente vem promover aqui hoje é a esperança, mostrar para as pessoas que elas não precisam encerrar os seus dias assim, não. Elas podem recuperar a família, recuperar a dignidade. Gente como o Reginaldo, que morou nas ruas durante 15 anos. Um jantar farto é coisa rara na vida dele, mas essa noite não. Melhor do que restaurante, né? Muito melhor. Às vezes não é o alimento em si, é a bondade das pessoas que atrai você. Veja a seguir, médicos alertam para os riscos de intoxicação com balas feitas à base de maconha. Empresário mineiro escapa da morte ao reagir a assalto em Belo Horizonte. Fortes chuvas causaram muito transtorno e destruição em cidades do Nordeste. Choveu até granizo em algumas regiões. Em Sergipe, uma mulher morreu ao ser atingida por um raio. O caso aconteceu em Neópolis. O município também registrou chuva de granizo e ventos fortes. Uma escola ficou destelhada e a aula está paralisada. Em Vitória da Conquista, na Bahia, uma mulher ficou presa dentro do carro em meio à enxurrada e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Em Alagoas também choveu granizo. Mais 100 municípios do estado estão em alerta para novos temporais que devem atingir a região até sexta-feira. Uma mulher foi presa no interior de São Paulo por tráfico de drogas ao ser flagrada com 20 pacotes de bala de maconha. Ao suspeitar de uma motorista na estrada, policiais rodoviários resolveram revistar a bagagem e encontraram 20 pacotes de bala à base de maconha. Essa bala, que aparentemente parece uma bala de gelatina comercial comum, mas se vocês observarem a embalagem, ela tem vários dizeres, né? É uma bala canadense, ela é feita à base de maconha. A embalagem indicava também que as balas foram produzidas no Canadá, país onde a produção e a venda desse tipo de produto são liberadas. A operação aconteceu numa rodovia, em Atibaia, no interior de São Paulo. A mulher de 28 anos estava sozinha no veículo e foi presa por tráfico de drogas. Na bagagem havia também skunk e haxixe, drogas produzidas a partir da planta da maconha. Em depoimento, ela alegou ser motorista de aplicativo e disse não saber o que transportava no porta-malas. A produção do Jornal da Record tentou entrar em contato com a defesa. A suspeita não teve o nome divulgado. Primeiro que é ilegal, né? Ela é considerada uma droga e hoje não é permitido drogas no Brasil. O segundo é que acaba deixando uma dúvida no ar, né? Será que se uma criança vai conseguir diferenciar, vai conseguir ler se a droga é uma droga ou é uma bala? Aqui na capital paulista, a Polícia Civil apreendeu pela primeira vez balas de maconha no mês passado. A embalagem indicava a origem, o estado da Flórida, nos Estados Unidos.
Desde que esse tipo de entorpecente passou a ser produzido e vendido no exterior, a maior preocupação de médicos do mundo inteiro é com o risco de intoxicação, principalmente de crianças. Em 2017, 207 casos aconteceram em território americano. Em 2021, foram mais de 3 mil. Público infantil e público de adolescentes, que são aqueles que mais sofrerão as consequências de uma intoxicação aguda causada pela ingestão dessas substâncias. Então, eu destaco aqui mudanças de comportamento, problemas respiratórios, então diminuição de frequência respiratória, possibilidade de coma. Este delegado do Departamento de Investigações sobre Entorpecentes diz que a polícia já trabalha para identificar a rota internacional usada pelos traficantes, encomendas que chegam pelos correios e outros serviços de entrega em caixas postais. Droga circula, mas você acaba não tendo nem quem mandou, nem quem iria receber. É tudo muito fictício. Os Correios informaram que trabalham em parceria com os órgãos de segurança e fiscalização para coibir o tráfico de itens proibidos. A polícia prendeu hoje uma mulher suspeita de ter provocado as mortes por envenenamento de mãe e filho em Goiás. A suspeita se identifica nas redes sociais como psicóloga e advogada aposentada. O policial civil Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 86, morreram após comer doces de uma confeitaria. A polícia investiga a motivação do crime. O empresário escapou da morte ao reagir a um assalto em Minas Gerais. Por sorte, a arma dos criminosos falhou. É fim de expediente quando 2 homens invadem a empresa de engenharia hidráulica em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Eles entram no galpão, seguem até o escritório e rendem o dono. O homem de capuz está armado. Na gravação dá para perceber que a discussão entre os 3 é tensa e cheia de ameaças. A vítima leva um tapa, se levanta e começa a lutar com a dupla. É nesse momento que, segundo o empresário, o homem de capuz tenta atirar contra ele, mas a arma não funciona. Ele atirou, eu ouvi o barulho do tambor, não sei se não tinha bala ou se realmente falhou. Neste outro vídeo dá para ver que a briga continua. Na rua, um dos criminosos corre, mas volta e atira 2 vezes. Mais uma vez, nenhuma bala é disparada. Deu um tiro, falhou e mais uma vez ele tentou dar outro tiro. Aí nesse segundo, segundo os vídeos, ele aparece como se fosse uma pólvora queimando. Os criminosos fugiram sem levar nada. A vítima chamou a PM, registrou um boletim de ocorrência e entregou as imagens à Polícia Civil, que vai investigar o caso. Os ladrões ainda não foram identificados. Minas Gerais registrou 3.300 roubos a estabelecimentos comerciais no ano passado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo lidera esse ranking, seguido pelo Paraná e pelo Ceará. Somente em 2022 foram contabilizados 42 mil roubos assim no Brasil. Diante desse cenário, a orientação deste especialista é investir em segurança. Já para as vítimas, o conselho é nunca reagir. A gente verifica que quando vê o dado estatístico entre furto e latrocínio, tem muito mais furto do que latrocínio. Então, reagir acaba sendo uma dúvida. Você pode morrer ou não. Um dia histórico em Brasília. O Congresso brasileiro promulgou hoje a reforma tributária. Foram mais de 30 anos de discussões. Os presidentes dos 3 poderes participaram da solenidade. Como presidente do Congresso, coube a Rodrigo Pacheco anunciar a promulgação da reforma. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. A promulgação da reforma tributária ocorre depois de mais de 30 anos de discussões sobre o tema aqui no Congresso. Desde a redemocratização do país, o texto constitucional que trata do sistema de cobrança de impostos não era alterado. A atual proposta começou a ser debatida em 2019 e 5 anos depois se torna lei. O presidente Lula destacou o aspecto histórico da promulgação. O que me deixa mais feliz é essa fotografia aqui, guardem.
Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guarde essa foto e se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento nacional brasileira. A reforma acaba com 5 tributos e cria 2 impostos sobre valores agregados, um da União e o outro de estados e municípios. Um conselho federativo vai distribuir os recursos. Serão 3 alíquotas, uma geral ainda não definida, outra reduzida em 60% para alguns itens, como serviços de saúde, educação e transporte coletivo. E uma terceira, com tributo zero para alguns medicamentos, alimentos da cesta básica e pequenos produtores rurais. Um novo imposto vai ser cobrado de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como os cigarros e bebidas alcoólicas. A proposta também cria um fundo para compensar perdas dos estados e das empresas. O governo tem agora 6 meses para enviar ao Congresso as propostas que vão regulamentar a reforma tributária. O presidente da Câmara se comprometeu em pautar as discussões. Já assumo aqui o compromisso público de que já no primeiro dia do Legislativo desta Casa, em 2024, começarmos a discutir indispensável legislação complementar que irá calçar a reforma promulgada hoje. Rodrigo Pacheco enalteceu o trabalho do Congresso. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso. É uma conquista do Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou a reforma porque não havia mais como adiá-la. A reforma tributária se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. Ainda em Brasília, o Senado aprovou a medida provisória que altera as regras para a concessão de incentivos fiscais pelos estados a empresas. O fim da chamada subvenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, era uma das principais apostas do governo para aumentar a arrecadação no ano que vem. A equipe econômica estima arrecadar 35 bilhões de reais a mais com a aprovação do texto, que segue agora para a sanção do presidente Lula. Com as mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional, o incentivo só será isento de tributação se for usado para investimento. O movimento Parcelo Sim já levantou mais de 500 mil assinaturas em favor da manutenção do parcelamento sem juros no cartão de crédito. Amanhã, o Conselho Monetário Nacional vai discutir as regras que podem definir um novo limite para o rotativo do cartão de crédito. O movimento Parcelo Sim reúne 24 associações ligadas ao comércio, ao empreendedorismo e à defesa do consumidor. Hoje, 75% das compras no Brasil são parceladas. Veja a seguir, Daniel Alves tem data do julgamento marcada na Espanha. Trabalho infantil aumenta e já atinge quase 2 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Donald Trump tenta reverter a ação judicial que barrou a pré-candidatura do republicano no estado do Colorado. O Jornal da Record está de volta e faz um convite. Venha com a gente fazer a diferença na vida de mais de 1.000 crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Junte-se à Abades, uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 70 anos oferece de graça escola, tratamento de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Eu te convido a se juntar a essa causa através da sua doação para que esse apoio possa continuar. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe@abades.org.br. A sua doação vai direto para a instituição. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
A defesa do ex-presidente Donald Trump corre contra o tempo para suspender a decisão da Suprema Corte do Colorado, que o tornou inelegível no estado. O republicano tem até o dia 4 de janeiro para entrar com recurso na mais alta instância da justiça americana e garantir participação nas primárias do partido. Em uma decisão apertada, 4-3, a Suprema Corte do Colorado decidiu que Donald Trump não pode participar das eleições primárias do Partido Republicano no estado. As primárias definem o candidato de cada partido para a disputa presidencial em novembro do ano que vem. De acordo com o tribunal, o republicano é culpado pela invasão ao Congresso americano em janeiro de 2021. A maioria usou o artigo 3 da 14ª emenda da Constituição como justificativa. O texto diz que atos de rebelião podem desqualificar alguém para o cargo de presidente. A decisão não pode ser estendida para outros estados. O julgamento foi interrompido até o dia 4 de janeiro. Até lá, o ex-presidente pode entrar com recurso na Suprema Corte dos Estados Unidos, medida que a campanha de Trump já anunciou que tomará. Se conseguir cumprir o prazo, a ordem da Justiça do Colorado será suspensa. O pedido de recurso, além de garantir que o nome de Donald Trump apareça entre os candidatos republicanos, vai forçar a Suprema Corte dos Estados Unidos a intervir diretamente em uma eleição presidencial. Uma decisão do tipo não acontecia há mais de 20 anos, desde uma disputa entre Al Gore e George W. Bush. A maior instância do país apresenta tendência conservadora atualmente. Diversos estados moveram ações contra Trump, mas o ex-presidente só perdeu a ação no Colorado, um estado majoritariamente democrata. Os argentinos foram às ruas hoje no primeiro protesto contra o governo de Javier Milei. Ao menos 2 pessoas foram detidas e um policial ficou ferido. Os manifestantes são contra as medidas do governo para conter a crise econômica do país, como os cortes nos subsídios para os gastos com energia e transporte. Os argentinos também protestam contra o novo protocolo de segurança em manifestações. Estão proibidos o uso de acessórios que cubram o rosto, o bloqueio das principais ruas e avenidas e a participação de menores nos atos. Ontem, o porta-voz da presidência reforçou que qualquer pessoa que desobedecesse às novas regras seria punida, inclusive com a perda de benefícios assistenciais. De volta ao Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez um balanço do ano e afirmou que a corte deve decidir temas polêmicos em 2024. Em conversa com jornalistas no último dia antes do recesso do Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso avaliou que o Supremo julgou neste ano processos fundamentais para a manutenção de direitos da sociedade. Decidimos uma questão importante sobre licença paternidade, de determinar ao Congresso que em 18 meses regulamente. Pode passar assim abaixo do radar das pessoas, mas essa é uma mudança cultural muito importante na divisão social do trabalho entre homens e mulheres e é um debate que preciso fazer para se alcançar equidade de gênero. Barroso avaliou que a Corte vive um momento de estabilidade com as outras instituições, mas que não é possível fugir dos temas delicados que chegam ao tribunal, porque a sociedade precisa das soluções que busca no Poder Judiciário. O ministro também comentou que pesquisas de opinião não conseguem avaliar o valor do STF, em referência a um levantamento recente de que a desaprovação do tribunal chegou a 38% dos entrevistados, enquanto a aprovação caiu para 27%. O Supremo decide as questões mais divisivas da sociedade brasileira. A gente está sempre desagradando alguém. Ou a gente desagrada o governo ou desagrada o contribuinte. O presidente do Supremo também afirmou que temas importantes devem ser julgados no começo do ano que vem, como a revisão da vida toda do Fundo de Garantia e a definição da quantidade de maconha que vai diferenciar usuários de traficantes. Quase 2 milhões de crianças e jovens menores de idade trabalham no Brasil, de acordo com pesquisa do IBGE divulgada hoje. Apesar das leis que proíbem o trabalho infantil, essa é a realidade de muitos brasileiros de 5 a 17 anos de idade. 13 anos de idade e 8 horas de jornada de trabalho diário. Essa é a rotina deste menino, que vende balas em um centro comercial de Santos, no litoral de São Paulo.
É assim desde que ele tinha 8 anos. O que você faz com esse dinheiro? Eu dou para minha avó. Precisa? A avó do garoto sustenta sozinha outros 2 netos. Essa é a realidade de muitos menores, entre 5 e 17 anos, que trabalham quando deveriam apenas estudar e brincar. São 1.900.000, o que representa quase 5% da população brasileira entre 5 e 17 anos. A pesquisa do IBGE foi divulgada hoje. Os dados são de 2022. A maior parte dos menores trabalhadores tem entre 16 e 17 anos, mas quase 1/4 tem entre 5 a 13 anos. Em relação ao levantamento anterior, de 2019, houve aumento no número de menores trabalhando no Brasil. Mas não são apenas os números que preocupam. A pesquisa mostrou que mais de 750.000 crianças e adolescentes exerceram funções de natureza perigosa, com risco de acidente grave e prejudiciais à saúde. Havia uma tendência de redução do contingente de trabalhadores infantis entre 2016 e 2019. No entanto, de 19 para 22, de fato, houve um crescimento de aproximadamente 7% dessa população de 5 a 17 anos que se encontrava em situação de trabalho infantil no Brasil. O estudo revelou ainda que 810.000 entre os que tinham 16 ou 17 anos estavam na total informalidade. Foi o maior percentual para esse grupo desde o início da série histórica há 5 anos. Todos eles estão dentro de um contexto de vulnerabilidade, onde tem precariedade na habitação, precariedade na alimentação, então eles estão inseguros nessa questão alimentar, estão com dificuldade na escola. Então a gente observa que a política pública na ponta, ela está fragilizada e aí as crianças e adolescentes buscam isso no trabalho infantil para resolver os seus problemas. Um falso médico que atendia pacientes há 4 anos foi preso em flagrante na Bahia. Segundo a polícia, ele utilizava o registro de um médico para trabalhar ilegalmente. Fábio da Silva foi encontrado dentro de uma clínica particular. Esta mulher, que prefere não ser identificada, estava com o filho no consultório, no momento da chegada dos policiais. Era a 3ª vez que o filho dela era atendido pelo falso médico. As consultas custaram R$500. Eu fiquei assustada, fiquei pensando, já pensou se eu tivesse dado o remédio à minha criança, ao meu menino? Ia piorar o caso mais ainda, ele passou a medicação sem nem ter feito os exames. Segundo a polícia, Fábio é fonoaudiólogo, mas atendia como clínico geral há pelo menos 4 anos aqui em Salvador. Ele usava o CRM de um ortopedista que vive em São Paulo. Ao longo dos anos, o suspeito atendeu também como neurologista pediátrico e ginecologista. Nós entramos em contato com o médico cujo CRM ele ostentava. O médico negou que fosse ele, que ele está inclusive em São Paulo. No consultório do falso médico, a polícia apreendeu carimbos, medicamentos e panfletos da clínica. Ele foi autuado pelos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica, mas foi solto após pagar fiança de 2 salários mínimos. A defesa de Fábio disse que só vai se posicionar quando tiver acesso aos autos da investigação. A polícia do Rio de Janeiro fez buscas pelos criminosos que mataram um auditor fiscal da Controladoria Geral do Estado na última noite. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Um carro da Polícia Militar amanheceu na rua onde ocorreu o crime, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. A ação, na noite passada, durou menos de 20 segundos. As imagens de câmeras de segurança mostram 3 homens armados cercando o carro. Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos, que dirigia o veículo, chega a abrir a porta. Os criminosos efetuam vários disparos. A vítima foi atingida 3 vezes e morreu no local. Guilherme voltava de uma festa com a mulher e uma tia. As 2 não se feriram. Eles deitaram ali em cima, tentando levantar ele, sacudindo. Foi bem desesperador mesmo. Para a polícia, a principal hipótese é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os investigadores ainda não sabem se Guilherme teria reagido à tentativa de assalto. Os criminosos conseguiram fugir. Para tentar identificar os assaltantes, testemunhas ainda serão ouvidas na delegacia. Moradores da região denunciam que os casos de roubos
tem aumentado no bairro. Roubo de casas, de residências, na rua mesmo, roubam toda hora. Se marcar bobeira, tá perdendo o celular, perdendo tudo, entendeu? Guilherme era auditor fiscal da Controladoria Geral do Estado desde 2013 e havia sido promovido este ano. A família esteve no Instituto Médico Legal para liberar o corpo e não quis gravar entrevista. O sepultamento foi marcado para amanhã. Um trecho do Rodoanel Mário Covas foi interditado depois que manifestantes colocaram fogo na pista na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A polícia foi acionada para negociar a liberação da rodovia. Os manifestantes protestavam contra a prisão de 2 moradores da região. Em Goiás, a acompanhante de um paciente morreu enquanto eles eram transportados em uma ambulância. O veículo capotou depois de bater na carroceria de um caminhão na BR-060, na região de Indiara. A Justiça do Rio de Janeiro acatou a denúncia do Ministério Público Federal contra 3 agentes da PRF acusados pela morte de Heloísa dos Santos, de 3 anos. A menina estava no carro com a família quando foi baleada na cidade de Seropédica em setembro desse ano. Um dos policiais rodoviários admitiu ter atirado no automóvel que teria sido confundido com um veículo furtado. A Justiça de Barcelona marcou a data do julgamento de Daniel Alves. O ex-jogador da seleção brasileira está preso desde janeiro deste ano, acusado de agressão sexual contra uma jovem em uma casa noturna. O julgamento foi marcado para os dias 5, 6 e 7 de fevereiro do ano que vem. A Espanha ainda não informou se a audiência será aberta ao público. A expectativa é de que o depoimento da denunciante seja fechado para preservar a identidade dela. A defesa da jovem pede 12 anos de prisão. Daniel Alves diz que a relação foi consensual. E essa edição termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem a última festa de A Fazenda, com todos os peões da temporada. Você não pode perder. Record 70 anos tem a sua cara. Uma excelente noite para você. Ótima noite para você.